Olá, pessoal! Essa é a primeira videoaula que eu estou gravando para vocês. Talvez o som ainda não saia perfeito, porque eu não consegui o ambiente mais adequado, o microfone certo para o som. Mas vamos fazer esse primeiro teste. Espero que vocês gostem. Se tudo der certo, depois a gente ajusta a qualidade do som, tudo isso, para as videoaulas ficarem melhores para vocês, tá? Então, essa primeira videoaula que eu vou gravar para vocês é sobre o transporte e a circulação de sangue, que na verdade é o sistema cardiovascular. Então, a gente já estudou outros sistemas, como por exemplo o sistema digestório, e agora a gente vai entender o que acontece no nosso sistema cardiovascular, que as pessoas chamavam antes de cardíaco, que tem a ver com o coração, com o nosso sangue, como que ele circula, o que ele leva. Então, é um sistema aí bem interessante e super importante, como todos os sistemas, para que a gente se mantenha vivo e saudável. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber para estudar o sistema cardiovascular é qual é a função dele. Porque para que a gente vai estudar um sistema que a gente não conhece a função? Então, vamos aí primeiro entender qual é a função dele. Então, o sistema cardiovascular, ele tem duas funções extremamente importantes. Primeiro, distribuir os nutrientes. Então, quando a gente viu digestão, a gente viu que as moléculas grandes, super complexas, são quebradas em moléculas pequenininhas que as nossas células são capazes de absorver e utilizar. Até esse produto da digestão chegar até as nossas células, alguém tem que levar. Quem faz esse papel de levar esses nutrientes é o nosso sistema circulatório, o nosso sistema cardiovascular. Não só o que vem da digestão, como o que vem também no nosso sistema respiratório. Então, o oxigênio chega nas nossas células via corrente sanguínea e é levado de volta ao pulmão para ser eliminado também via corrente sanguínea. Além dessas duas funções super importantes que eu falei aqui, que é então levar os nutrientes da digestão e os gases do pulmão, esse sistema também ele é muito importante para remover qualquer coisa que seja tóxico do nosso metabolismo. Na verdade, assim, quando a célula está funcionando, ela está usando um monte de coisa e ela faz uma série de reações químicas com essas moléculas que ela usa. E aí, essas reações químicas geram alguns produtos, então geram outras moléculas que a gente não quer que fique dentro das nossas células. E aí, isso precisa ser eliminado por alguma via. Então, a primeira via que essas moléculas vão é para a circulação sanguínea, porque daí o sangue e os vasos vão se encarregar de levar esse resto de metabolismo celular que precisa ser eliminado para o lugar certo, tá? Para onde ele precisa ir para terminar de sair do nosso organismo, tá? Ou para virar algum outro tipo de molécula. Então, essas funções são extremamente importantes. E aí, como que ele é organizado, o nosso sistema, para que ele possa exercer essas funções? Se a gente for pensar na organização básica do sistema cardiovascular, na verdade, ela é super simples. A gente pode ver o coração, aqui que eu estou pintando de amarelo na imagem, e o coração, ele é super importante, porque ele vai ser a bomba que vai fazer o nosso sistema funcionar. E o que vai funcionar? Essa bomba vai bombear o quê? Ela vai bombear o sangue dentro dos nossos vasos sanguíneos. Então, o coração vai fazer com que o sangue, que é líquido, possa se movimentar dentro de canos que a gente tem pelo corpo. Esses canos são nada mais do que os nossos tecidos sanguíneos. Então, os nossos vasos sanguíneos. Então, a gente pode ver aqui, ó, tanto saindo do nosso coração, quanto chegando no nosso coração, uma série de vasos. Então, ó, aqui, ó, a gente tem vasos percorrendo todo o nosso corpo. Tá? Esses vasos chegam e saem do nosso coração, também vão para o nosso pulmão, vão para o nosso cérebro e para todo o nosso corpo. E então esse sangue ele caminha pelo nosso corpo por esses vasos. E o coração que vai ter a função então de dar pressão e fazer com que esse líquido que é o sangue se movimente. Então, para a gente entender direitinho como funciona esse sistema, a gente vai ver cada um desses componentes separadamente.
Então, o primeiro componente que a gente vai ver aí é o nosso sangue. O que tem no nosso sangue? Então, o sangue, ele não é nada mais do que um líquido, como eu já falei, e ele vai transportar algumas substâncias, tá? E se a gente pegar aqui, ó, essa imagem que eu tô mostrando aqui, é como se a gente pegasse uma gotinha do nosso sangue e ampliasse para ver o que tem nele. E o que a gente vê? A gente vê, ó, essa parte aqui atrás, tá vendo? Que eu tô marcando aqui em amarelo, é a parte líquida do sangue que a gente chama de plasma. Esse plasma, ele é um líquido amarelado e a maior parte dele não é nada mais do que água. E se tiver nutriente, gás, alguma coisa para ficar dissolvida, ela fica nesse líquido, nesse plasma. Além disso, a gente também tem as células do sangue, que são as hemácias e os leucócitos, também chamados de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, que são os leucócitos, eles são maiores, tá vendo? Eles são grandões quando comparado com as hemácias. E as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, costumam ser menorzinhas. Elas não têm núcleo, por isso que aqui, ó, parece que ela é meio achatada por dentro, porque na verdade ela não tem núcleo. Tá? Quando a célula que produz, ela que origina, ela tem núcleo. Mas depois essa célula, ela perde o núcleo quando ela se diferencia, porque ela é uma célula muito especializada. Especializada em transportar gases. Então, a função básica dela é isso. Por isso que ela acaba sendo uma célula, então, sem núcleo, tá? E onde essas células se originam no nosso corpo é na medula óssea. É lá que um monte de hemácia é produzido e daí vem para o nosso sistema cardiovascular, tá? Então, ó, plasma é esse líquido que eu falei para vocês, que a maior parte é água e vai transportar os nutrientes, gases, hormônios e se tiver algum resíduo do metabolismo. As hemácias, ou glóbulos vermelhos, então são essas células sem núcleo, que vão transportar os gases. Esses gases são transportados nessas células porque tem uma proteína chamada hemoglobina que permite esse transporte, tá? E ela é produzida, essas células são produzidas na medula óssea. Então agora vamos entender um pouquinho melhor os leucócitos e esse outro componente que eu coloquei aqui, que são as plaquetas. Será que essas plaquetas são células ou será que não? Vamos entender um pouquinho melhor. Então, ó, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, eles fazem parte também do nosso sistema de defesa. Então, além de eles serem grandões, como a gente viu, eles, além de participar do sistema cardiovascular, eles também participam do nosso sistema de defesa, que é o nosso sistema imunológico ou sistema imune, tá? Como que ele faz isso? Como que essas células podem proteger a gente? Basicamente, tem dois mecanismos que elas fazem isso. Então, ó, esse primeiro que eu estou mostrando aqui é a produção de anticorpos. Então, tá vendo esse azulzinho aqui que eu estou pintando agora? Isso é um anticorpo. É uma molécula que ela consegue reconhecer outras moléculas que ficam na superfície das células. Então, tá vendo o triângulozinho roxo aqui? Esse anticorpo é especialista em reconhecer esse triângulozinho roxo. E daí ele destrói as células que têm esse triângulozinho roxo, porque ele deixa essas células marcadas. Os leucócitos são eles que produzem esses anticorpos contra uma proteína, por exemplo, de um vírus, de uma bactéria. Então, ele consegue reconhecer se aquilo é uma bactéria, então não fazia parte do nosso corpo para destruir ela, ou se tem uma célula infectada com um vírus. E daí ele também marca essa célula para ser destruída. Tudo isso acontece via essa molécula que eu falei para vocês, que é o anticorpo. Então, ó, uma das formas que essas células nos defendem é via produção de anticorpos. A outra forma é via fagocitose. Então, fagocitose é assim, tá vendo essa célula aqui embaixo? Então, ó, essa seria um leucócito e aqui, ó, seria um agente infeccioso, esse verdinho que eu pintei agora. O que ela faz? Essa célula começa a emitir prolongamentos da membrana plasmática delas, como está na figura aqui embaixo, até que ela consegue envolver todo esse agente externo que que foi reconhecido como algo que não é legal para o nosso corpo, tá? E aí, quando ele faz isso, ele envolve esse agente externo, o
que pode ser, por exemplo, um vírus, uma bactéria, ele digere esse agente e daí ele acaba morrendo. Então não tem risco dele causar alguma doença para nós. Então esse é uma outra forma de defesa via células dos glóbulos brancos, via leucócitos, tá? E os leucócitos, eles podem ser de um monte de tipos, tá? Podem ter formas variadas, tá? E cada leucócito tem a sua especialização. Então, tem um especializado em produzir anticorpos, especialistas em fagocitose, tá? E daí eles vão ter todo um processo de produção e amadurecimento que ocorrem em outros órgãos, tá? Como a medula, o baço e o timo. Sobre esses órgãos, principalmente o baço, o timo, a gente vai falar em outra aula na parte de sistema linfático, tá? Por enquanto, só basta saber que essas células são produzidas lá. E eu tinha falado para vocês também das plaquetas. E aí, o que será que essas plaquetas fazem? O que será que elas são? Será que elas são células, não são células? Na verdade, elas são pedacinhos de células. Então, a gente chama de fragmentos celulares. Elas não são uma célula inteira, são pedaços dela. E elas são super importantes para fazer um processo que a gente chama de coagulação do sangue. Esse é o processo que permite com que, quando a gente se machuque, a gente não fique sangrando até morrer. Uma hora o sangue para, a gente fala de estanca o sangue. Ou seja, aquele machucadinho que a gente fez para de sangrar. Isso só acontece por causa que essas plaquetas participam desse processo de coagulação do sangue. Então, vou mostrar aqui o processo de coagulação do sangue para vocês. Aqui, a gente tem um vaso sanguíneo. Tá vendo aqui? Aqui é o vaso sanguíneo, essas são as paredes do vaso. E por dentro dele aqui, tá circulando o sangue. Vocês podem ver, tem até umas hemácias representadas. E esses pequenininhos aqui, que eu tô marcando, são as plaquetas. O que acontece? Primeiro, pode acontecer alguma coisa que rompa esse vaso. Então, um machucado, o furo de uma agulha, quando foi fazer exame de sangue, alguma coisa que gere um buraco aqui nesse vaso sanguíneo. E daí o sangue começa a escapar, tá? Então, essa é a primeira coisa que acontece. Quando esse sangue começa a escapar, começam a vir plaquetas para cá. Essas plaquetas, rapidamente, elas cobrem esse buraco que ficou aberto. E aderem, então, a essa parte do vaso que estava aberta e aderem umas às outras. Com o passar do tempo, essas próprias plaquetas, vão liberando substâncias que vão fazendo uma matriz, uma rede. Tá vendo aqui saindo compridinho? Formando como se fosse uma rede, que na verdade são proteínas que vão ajudar a fixar mais essas plaquetas e outras células para fechar de uma vez esse ferimento, esse buraquinho, tá? E daí, conforme então esse processo vai evoluindo, a gente tem finalmente, chegam outras células, a gente tem a formação do coágulo, que é o que vai então tampar de uma vez por todas esse ferimento que foi aberto, esse buraco, esse rompimento do vaso. E daí vai regenerar depois a parede, vai ficar fechadinho de novo, o vaso bonitinho como ele era para ser. Então esse processo ele é super, super, super importante para que a gente não fique sangrando quando a gente tem um machucado ou alguma coisa assim, tá? Então esses são os componentes do nosso sangue. Acho que deu para perceber aí que eles são super importantes, né? Tanto para levar nutrientes, como para impedir que a gente fique sangrando, eliminar resíduos e até o nosso sistema de defesa. Nosso sangue também tem a ver com o nosso sistema de defesa, porque as células de defesa estão lá circulando nos nossos vasos. Então, já que elas estão circulando nos nossos vasos, como será que são os nossos vasos sanguíneos? Então, a gente falou já de um componente, que são as células do sangue. Agora a gente vai falar de outro componente, que são os vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos são eles que vão conduzir o sangue pelo nosso corpo. E eles são de dois tipos, as veias e as artérias. Então, primeiro vamos falar das artérias. As artérias são os vasos que transportam o sangue do coração para o corpo.
Antes a gente fazia uma distinção de que tipo de vaso carregava oxigênio, que tipo de vaso carregava CO2, mas aí quando chegava no pulmão isso dava uma confusão porque era invertido. Então, para não ter mais problema, a gente agora define artéria como todo vaso que sai do coração e vai em direção ao corpo levando sangue, e veia ao contrário, que do corpo vai levar esse sangue de volta para o coração, tá? E daí essas artérias têm algumas características. Por exemplo, o tecido que forma elas, que forma esse caninho então que vai levar sangue, ele é um tecido que tem uma parte muscular e também tem uma parte elástica. Isso é muito importante. É importante que as artérias tenham essa parte elástica, porque a hora que o sangue sai do coração, ele sai com força. Se fosse uma coisa muito rígida, que não tivesse nenhuma flexibilidade, poderia estourar. Como tem flexibilidade, a hora que sai o sangue, ela consegue esticar um pouco, aguentar essa pressão do sangue que sai do coração e voltar para o estado original dela, e assim também já ajudar a empurrar o sangue. Então é super importante que ela tenha essa elasticidade. E é isso então que faz ela resistir à pressão do sangue que sai do coração. Então outro tipo de vaso são as veias, que, como eu já falei, é o contrário das artérias. Então, elas vão transportar o sangue do corpo para o coração. Então, o resto do metabolismo celular que veio do nosso cérebro, que veio do fígado, que veio do baço, todo o sangue que estava nesses órgãos, então, ele vai ser levado pelas veias até o nosso coração. E é lá que ele vai ser oxigenado de novo para depois voltar, agora voltando pelas artérias. Então, do corpo para o coração, veia. Do coração para o corpo, artéria. E as veias, elas também têm uma parte muscular, só que elas são um pouco mais fininhas que as artérias, porque elas não precisam aguentar toda essa pressão de sangue saindo do coração. E daí tem uma coisa muito interessante nas veias. Elas têm algumas válvulas que impedem que o sangue retorne. Por exemplo, quando a gente pensa na nossa veia da perna, a nossa perna é comprida, ela tem que aguentar levar o sangue para cima, então o sangue tem que subir por toda a nossa perna e até o nosso coração. Então é difícil, né? Para baixo é fácil, as coisas descem com facilidade, mas como fazer subir? Então, tem duas coisas que ajudam o sangue a subir. Uma é essa parede muscular. Sempre que você comprime alguma coisa, você faz com um fenômeno chamado de capilaridade. E daí você consegue fazer com que o líquido tenha uma tendência a subir. Além disso, tem essas válvulas. O que acontece? Nessa imagem aqui, ó, a válvula está aberta. Então, a hora que o sangue passa, em seguida, ele fecha essa válvula, impedindo que ele retorne. Então, isso fica mais fácil de todo o sangue ficar sempre subindo, porque mesmo que ele queira voltar, ele não tem como voltar, porque depois que ele passa, essa válvula fechou. Quem tem varizes, talvez você já tenha ouvido falar disso, principalmente quem tem um pouco mais de idade, com o tempo podem aparecer varizes. Por que forma as varizes? Porque essa válvula aqui, ela começa a ficar meio frouxa. Então, sobra um espaço entre ela, entre as duas que deveriam fechar, e daí acaba tendo um pouco de retorno do sangue. Ela não fecha direitinho como deveria fechar. E daí isso faz com que esse retorno de sangue, ele fique então preso e forme esses vasos aparecendo, que são as varizes, tá? E o próprio tecido muscular da veia, ele também pode ficar um pouco frouxo e facilitar aí que essas válvulas, elas se separem, tá? Então, esses são os principais vasos, as veias e as artérias. E daí, essas veias e artérias, pode acontecer uma coisa muito interessante com elas, que elas podem se ramificar. Então, ramificar é assim, ó, vou fazer o desenho aqui em cima para vocês. Então, ó, eu tenho um vaso de grande calibre, que a gente fala. De grande calibre significa que o vaso, ele é bem grosso. Então, ó, vou desenhar aqui um vaso de grande calibre. O que é ele se ramificar? É ele formar outros vasos menores. Então, desse vaso grande, por exemplo, ó, pode sair dois mais fininhos. Desse vaso um pouquinho mais fininho, pode sair outros mais fininhos ainda.
E é isso que é a ramificação. Então, de um grandão, a gente vai formando vários pequenininhos e cada vez mais. E daí a gente vai diminuindo o nome deles também. Então, tem artéria, tem arteríola, tem veia, tem vênula. A gente vai dando esses nomes para eles. Não é importante, nesse momento, saber todos esses nomes intermediários. O que é importante? Saber que esses vasos, veias e artérias vão se ramificando até o momento que eles formam um tipo de vaso chamado capilar. Esses capilares são muito, muito importantes. Eles são os vasos mais fininhos, então é a ramificação máxima. Os vasos mais fininhos que a gente tem. E ó, eles estão representados aqui nessa imagem que eu circulei aqui. Então, ó, tem o vaso grande, ele foi se ramificando, até que se ramificou bastante nesses vasos fininhos, tá? E por que eles são super importantes? Porque são esses vasos que estão em contato com os nossos tecidos. E a parede deles é muito fina. Tão fina que permite a troca. Então, permite, por exemplo, ó, aqui está o tecido. Então, ó, essa é a célula de um tecido. Por exemplo, é uma célula da parede do intestino. Então, aqui estão as células. E aqui está o capilar sanguíneo que está chegando nesse tecido do intestino. Ele é tão fino que ele permite que os nutrientes absorvidos por essa célula do intestino passem para a corrente sanguínea. E se tem alguma coisa que ele precisa dar para essa célula, como por exemplo oxigênio, ele consegue também passar por esse vaso e levar esse oxigênio para essa célula. Também essa célula pode eliminar os restos do metabolismo, tá? Então ele permite essa troca, que o tecido, o órgão que está sendo irrigado por esses capilares, ele receba o que ele precisa, então receba, por exemplo, oxigênio, e que ele consiga passar de volta para o sangue, atravessando essas paredes desses capilares, por exemplo, os nutrientes que absorveu, ou os nutrientes que a célula precisa, consiga devolver o CO2, que é resto do metabolismo celular, para que no pulmão isso seja trocado por oxigênio. Então, toda essa troca que precisa acontecer entre a célula do tecido, do órgão, e o que o sangue vai levar, só consegue acontecer porque esses capilares são muito fininhos e permitem que essas moléculas passem por eles. E daí vá da célula do tecido para as células do sangue e vice-versa, tá? E daí esse processo é chamado de hematose. E aí, ó, se vocês lembrarem de quando a gente estudou os tecidos animais, a gente falou de célula epitelial, que era um tecido de revestimento super importante. Esse tecido super fininho, que permite essa troca, é um tipo de tecido epitelial, tá? Então, ó, vou parar por enquanto essa videoaula por aqui e vou gravar, então, a próxima falando sobre o coração, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desses dois primeiros componentes do sistema cardiovascular, que é o sangue e os vasos sanguíneos. E aí, ó, próxima videoaula, então, coração. Obrigada, pessoal!